E nesse vídeo eu vou estar falando sobre o segredo da perícia judicial. Como que o perito judicial chega à conclusão se você tem condições de trabalhar ou não. Na hora que ele vai elaborar, realizar o laudo judicial, que esse laudo vai fazer toda a diferença no seu processo. Esse laudo vai chegar ao juiz e o juiz vai sentenciar o processo baseado nesse laudo judicial. Muitas pessoas têm dúvidas como que é aquela pessoa que vai, o segurado que vai realizar a perícia pela primeira vez, tem dúvidas, perícia judicial, como que o perito faz a avaliação, se ele faz um exame físico na pessoa, como que é feita essa avaliação. E eu sei que muitas pessoas que estão com um processo aí contra o INSS, que vai passar por perícia judicial pela primeira vez, tem dúvidas e precisa saber a real, o que realmente acontece nessa perícia judicial. Então, sempre vou trazer vídeos aqui relacionados a esse assunto, que eu sei que é muito importante e vai ajudar várias pessoas que têm dúvidas. Não é que através do meu vídeo que você vai ser aprovado, não, porque que vai fazer você ser aprovado ou não, lógico, se a sua incapacidade te incapacita de trabalhar ou não, e vai depender da avaliação ali do perito judicial. Mas eu tenho certeza que as minhas informações vai te ajudar sim, e você vai ficar ciente o que realmente acontece nessa perícia. Então, a perícia judicial é muito importante para o processo. Eu já falei em outros vídeos aqui, repetindo, o juiz, quando é um caso de para comprovar aí a incapacidade para o trabalho, para receber um benefício como o auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou um auxílio acidente, que é quando a pessoa ficou com sequela. Neste caso, o juiz normalmente ele não te vê, então ele vai, não vou dizer 100%, mas digamos que 90% ele vai se basear no laudo do perito judicial, que é o braço direito do juiz. Por que eu não falo 100%? Porque tem a defesa do seu advogado, que no caso, se o laudo for desfavorável, o seu advogado vai fazer a sua defesa, a sua documentação, que quando o seu advogado vai fazer a defesa, ele vai fazer a defesa baseada na sua documentação, digamos que seja aí 10% a sua documentação, porque o laudo do perito judicial, a decisão ali, digamos que seja 90% para o juiz te conceder o benefício ou não. Não estou dizendo aqui que a sua documentação não é importante, não é isso, até porque eu já falei em outros vídeos que a sua documentação é muito importante. E lógico que a sua documentação é importante, que você leve a documentação atualizada para o advogado. Lógico, a sua documentação antiga também é importante no caso de um processo judicial, mas laudos novos, exames novos, atualizados, é muito importante. Mas o laudo do perito judicial, digamos que seja aí 90% para se o juiz vai te conceder o benefício ou não. Então, quando você se for o caso que você vai realizar a perícia judicial ainda, quando você for realizar, no dia que você chegar lá no, se for no caso aí, que normalmente a perícia judicial é no fórum aí da sua região. Se for no fórum, quando você chegar lá, você fica muito atento. Um detalhe, por quê? Quando você chega na perícia judicial, como acontece lá no INSS, você pode estar sendo avaliado ali, até mesmo antes de você entrar na sala do perito. O perito judicial, quando você chega lá, diferente lá do INSS, quando você, por exemplo, você faz um pedido aí, agenda uma perícia no INSS, quando você chega lá, o perito ele não sabe o que está acontecendo com você, ele vai perguntar o que está acontecendo com você, vai pedir a sua documentação. Já na perícia judicial, quando você chega lá, o perito judicial ele faz parte do processo ali. Ele vai realizar a perícia com você, então ele já sabe o que está acontecendo com você. Então, por isso que tem casos que a pessoa, já vi vários comentários aqui, as pessoas perguntam assim, o perito ele não pediu a minha documentação. Pode acontecer, a sua documentação médica,
referente ao seu problema de saúde, às vezes você tem novos exames, novos laudos, e no dia da perícia você leva, e o perito às vezes nem pede essa documentação. Por quê? Ele já tem acesso à sua documentação através do processo. Ele já sabe o que está acontecendo com você. Ele pode até fazer as perguntas, como que surgiu o seu problema de saúde, em que você trabalha. Ele pode fazer essas perguntas para comparar com o que está no processo, mas ele já tem acesso a essas informações. O que vai fazer toda a diferença no que o perito vai escrever no laudo, vou falar aqui para você, é a avaliação que ele vai fazer física com você. Ele pode, às vezes a pessoa fala, mas o perito ele não fez um exame físico em mim, não me avaliou tal, mas só em ele ver você ali pessoalmente ali, tá frente a frente com você, ele já vai ter uma noção ali, dependendo de qual for o seu problema de saúde, se aquele problema de saúde te incapacita de trabalhar ou não. Lógico que a obrigação do perito ele te avaliar, ele tem que fazer isso. Se ele não te avaliar fisicamente, você pode relatar para o seu advogado, e quando o seu advogado chegar ali, após o laudo ser elaborado, juntado ao processo, o advogado tem ali 15 dias para se manifestar. O juiz dá um prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo. Então, é importante, se for o caso, que você, no dia da sua perícia, se o perito não te avaliar fisicamente, você pode estar informando para o seu advogado, isso é importante, mas normalmente ele vai te avaliar fisicamente. Lógico, vai depender também qual que é o seu problema de saúde, a sua incapacidade para o trabalho. Exemplo aqui, se você tem um problema nas pernas, tem dificuldade de se locomover, neste caso ele tem que te avaliar para ver ali se aquele seu problema de saúde te incapacita de fazer alguns movimentos, no caso, dependendo do seu problema de saúde, para ele ter uma noção se você consegue trabalhar ou não. Mas tem outros casos que às vezes nem precisa de uma avaliação física, no caso. Vai depender de qual for o seu problema de saúde. Mas é importante você saber que ele já tem acesso a todas as suas informações que o seu advogado já contou no seu processo, quando for dar início ali o processo. Mas é importante você levar toda a sua documentação, principalmente se você tiver conseguido. Às vezes, quando a pessoa vai na entrada no processo ali, levar a documentação para o advogado, não tem conseguido ainda exames, laudos novos, aí no decorrer ali do processo, até chegar o dia de realizar a perícia, às vezes a pessoa consegue novos exames, novos laudos e tal. É importante no dia você levar, como aquela outra documentação que já foi lançada no processo. Você leva no dia da perícia, porque caso o perito ele peça essa documentação, você vai entregar para ele. Mas, como eu já falei aqui, tem alguns, dependendo, lógico que cada caso, cada perícia, cada perito tem uma forma de trabalhar diferente. Ele pode pedir a sua documentação para dar uma olhada ou não, mas é importante você levar, porque se ele pedir, você vai estar com a documentação para entregar para ele. Então, é muito importante você ficar atento a esses detalhes. Quando o perito for te avaliar fisicamente, por exemplo, se você relatou para o seu advogado os seus exames que seus médicos forneceram, seus laudos, estão informando que você tem um problema, digamos que você tem um problema no joelho, você não consegue dobrar, fazer o movimento de esticar, dobrar completamente do joelho, tem uma dificuldade ali. E se neste caso essa dificuldade que você tem, esse seu problema, limitação, te impede de realizar suas atividades no trabalho, e por conta disso, digamos que você tem direito a receber o benefício. Então, o seu advogado relatou ali, a sua documentação consta que você tem esse problema tal. Então o perito ele vai te avaliar. Digamos que ele vai te mandar deitar ali na maca, ele vai mandar você fazer o movimento de esticar, dobrar a perna, para ver se realmente você tem essa limitação na sua perna, no seu joelho, dificulta. Às vezes, digamos que a pessoa realizou uma cirurgia ali no joelho e quer comprovar que ficou com sequela para ter direito ao auxílio acidente, digamos que seja isso, um exemplo para você entender. Então ele vai mandar você
se foi relatado na sua documentação que você tem dificuldade, por exemplo, de agachar, que você tem dificuldade de, como eu já falei, de esticar a perna e tal, então ele vai mandar você fazer esses movimentos. Aí tá aí um detalhe que é muito importante você ficar atento. Digamos que ele manda você fazer esses movimentos. Você deve fazer. Você não deve falar para o perito que não consegue fazer de jeito nenhum. Mesmo que você tenha dificuldade, você fala para ele, ó, eu tenho uma certa limitação, como a minha documentação consta, meus médicos contaram nos meus laudos, a minha documentação diz isso, sabe que eu tenho dificuldade assim, realmente eu tenho essa dificuldade, eu não consigo fazer o movimento de esticar, dobrar completamente, não consigo me agachar, fazer o movimento 100% tal, mas eu vou tentar ver se eu consigo, para mostrar. Aí ele vai pedir ali, você vai fazer, você tenta. Por exemplo, se você começar a fazer o movimento que ele pediu para você fazer, se você estiver sentindo dor, você fala para ele, ó, estou sentindo dores, eu não consigo fazer esse movimento, que o doutor, senhor, como você achar melhor, está pedindo para mim fazer. Então ele vai entender que você realmente tem essa limitação. Agora outro caso, eu vou dar outro detalhe para você entender. Digamos que ele mande você fazer, você fala, eu não consigo de jeito nenhum. Mesmo que você não consegue de jeito nenhum de fazer o movimento, ele pode entender que você está dificultando ele realizar o exame. Mesmo que você não consiga fazer o movimento de forma alguma, mas ele pode entender isso. O perito, ele não está ali para te examinar, te passar uma medicação, para você melhorar seu problema de saúde, fazer um tratamento. O perito, ele não está ali para isso. O perito está ali simplesmente para te avaliar. Não é se você tem um problema de saúde. Lógico, se você tem um problema de saúde, sim também, mas não é só isso. É se o problema de saúde te impede de trabalhar. Lógico que em alguns casos, como acontece lá no INSS, mesmo através de um processo judicial, o perito faz uma avaliação ali e tal, e acaba fazendo um laudo ali desfavorável, muitas vezes para o segurado, mesmo que em alguns casos a pessoa tem direito de receber o benefício, não tem condições de trabalhar, e mesmo assim, por quê? Porque existe falha humana, e isso acontece, como lá no INSS. Infelizmente no INSS tem muitos casos assim que o benefício é negado de forma injustamente. No processo judicial, como envolve um processo, tem todo o andamento ali, tem a defesa, que o seu advogado vai fazer a sua defesa, tem a sua documentação, mas pode acontecer que infelizmente no processo a pessoa não consiga comprovar o direito, mas é bem diferente do INSS, porque o perito judicial normalmente ele é um especialista no seu problema de saúde, e mesmo que o laudo do perito não seja favorável 100% o que você pretende, se é um auxílio-doença ou se é uma aposentadoria, ou que, digamos que você pretende uma aposentadoria e o perito fala que você tem direito de receber o auxílio-doença, que é um benefício temporário, diferente da aposentadoria por invalidez, que é um benefício permanente. Mesmo que isso aconteça, ainda existe a defesa do seu advogado, que vai trabalhar em cima da sua documentação, como eu já falei aqui, que a sua documentação também é importante. Mas muitas pessoas, como eu já falei aqui em diversos vídeos, que muitas pessoas conseguem sim o direito através da justiça, conseguem comprovar o seu direito no INSS foi negado. Mas não vou falar aqui, como eu estou falando, que é 100%. Todas as pessoas que entrar com processo vai conseguir. Não, mas a maioria que entra com processo consegue sim comprovar o direito. Mas a perícia judicial vai fazer toda a diferença nesse caso, para que o perito faça o laudo favorável ou não. Então é importante você ficar atento a esses detalhes. Você que, se for o caso que vai realizar a perícia ainda judicial, quando o perito for fazer a avaliação, que como eu já falei aqui, ele pedir para você fazer alguns movimentos ali, se você tem dificuldade, você falar, relatar para ele. Esse é o momento, quando o perito mandar você fazer os movimentos ali, se vai fazer um exame físico em você, mandar você
fazer os movimentos que você relata, se queixa que não consegue fazer ou que tem dificuldade, é essencial, porque ele vai focar, o perito judicial vai focar em cima daquele do que você relata, do seu problema de saúde, que aquelas dificuldades, as limitações que por conta disso você relata no processo que não consegue trabalhar. Então ele vai ficar em cima disso para que ele consiga ali chegar a uma conclusão naquela perícia se você tem condições de trabalhar ou não, porque ele precisa fazer esse laudo judicial para que esse laudo que vai para o juiz, para o que o juiz dê a sentença do processo baseado nesse laudo, como também na sua documentação, o juiz vai analisar também, mas o laudo é muito importante porque o perito ele é o braço direito do juiz e o juiz tem plena confiança no perito judicial. Após o laudo ser juntado ao processo, tem esse prazo de 15 dias para que tanto o seu advogado como o INSS, que tem um representante lá do INSS, se manifeste referente a essa decisão do perito judicial. Se o seu advogado concorda ou não com o que o perito judicial descreveu no laudo. Digamos que você pretende, como eu já falei aqui, conseguir aposentadoria por invalidez, benefício permanente, e o perito falou que a sua incapacidade é temporária. Então o seu advogado vai trabalhar ali em cima da sua documentação, porque no caso, se você pretende a aposentadoria, porque seus médicos informam nos laudos e os seus exames consta ali que a sua incapacidade ali é permanente, que você tem direito a receber a aposentadoria por invalidez, que você não consegue mais exercer a atividade que você fazia antes, nem consegue mais ser reabilitado em outra atividade. Então, o seu advogado vai trabalhar em cima da sua documentação para convencer o juiz, baseado nas provas que tem, que é a sua documentação, que o perito se equivocou na hora de fazer o laudo, que a sua incapacidade não é temporária e sim permanente, para que tente reverter a situação aí, para que o juiz te conceda aposentadoria por invalidez. Ou até mesmo no caso que, se o laudo for desfavorável, é até possível sim, tem casos que acontece, o seu advogado conseguir reverter a situação ali, que o juiz te conceda o benefício. Tem casos que acontece, o laudo do perito judicial é desfavorável, mas que a sua documentação, a documentação muito boa, muito elaborada, os seus médicos ali, às vezes a pessoa tem vários laudos, médicos diferentes, na mesma especialidade, mas que foi médicos diferentes, que confirmaram que várias opiniões ali, que você não tem condições de trabalhar por conta do seu problema de saúde. Aí vem o perito judicial e faz o laudo, vai contra os médicos da pessoa ali, do segurado, que entrou com o processo. Então é possível sim reverter a situação. É difícil, lógico, mas é possível sim reverter a situação. Você que está nessa situação, infelizmente, que a perícia foi desfavorável, é possível sim reverter a situação e você conseguir o benefício. Até porque mesmo após a sentença do juiz, que o juiz faz da sentença ali, concedendo o benefício ou não, se ele não conceder o benefício, no caso em que o laudo foi desfavorável, ainda é possível recorrer dessa decisão. Tem essas possibilidades. Após o juiz ali dar a sentença do processo, e se o processo não for procedente, te concedendo o benefício, ainda cabe recurso. O seu advogado pode recorrer para uma segunda instância. Então, um processo judicial, por isso que eu falo que tem grande chance da pessoa conseguir o benefício. Lógico que infelizmente demora, a justiça está esbarrotada de processos aí, muitos processos. Por quê? Acontece isso, o INSS nega os benefícios muitas das vezes de forma injustamente, e as pessoas não têm condições de trabalhar e procura a justiça. Tem casos que às vezes o INSS nega o benefício, a pessoa volta para o trabalho, não consegue trabalhar de forma alguma e precisa entrar com processo para conseguir comprovar o direito. Então, muitos processos, então por isso que demora esse tempo todo num processo aí, às vezes demora, digamos que um processo aí saia de 8 a 1 ano, demora esse prazo aí de 8 meses a 1 ano, mas sim, na maioria dos casos chega a demorar, infelizmente,
1 ano e meio, 2 anos. Tem pessoas que, infelizmente, dependendo da região onde a pessoa mora, às vezes a justiça demora mais, muitos processos. A pessoa fica 3 anos aguardando o processo. Imagina aí, a pessoa precisa receber o benefício, fica 3 anos aguardando o processo. Mesmo que após a decisão ali, se o benefício for concedido, a pessoa vai receber os atrasados. Mas como que fica a situação dessa pessoa aguardando todo esse tempo esse processo sem ter condições de trabalhar? É complicado. Então, mesmo após a sentença do juiz, ainda cabe recurso, a pessoa pode recorrer. Como também se o juiz te conceder o benefício, por isso que um processo é demorado, para que chega uma decisão ali, que infelizmente às vezes não é a decisão te concedendo o benefício, mas que tenha passado por todo o processo legal, que é a perícia. Após a perícia sai o laudo, que tem um prazo para que as partes se manifestem se concordam ou não com o laudo, para que após isso o juiz dê a sentença. Por isso que diferente lá do INSS, que dentro de 10, 15 minutos o perito decide se você vai receber o benefício ou não, porque se o perito falar que você tem condições de trabalhar, já era, você não vai receber o benefício. Diferente do processo, mesmo se o perito falar que você tem condições de trabalhar, ainda tem chance de o juiz te conceder o benefício, mesmo indo contra a decisão do perito. Então, um processo judicial, infelizmente, é demorado, mas na maioria dos casos é possível sim ter sucesso e conseguir obter sucesso e o juiz te conceder o benefício. E quando o benefício é concedido, você vai receber os atrasados, que é todo o tempo que você ficou aguardando o processo. Beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Sempre que você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que se estiver ao meu alcance, vou ter o maior prazer de responder e tirar a sua dúvida. Beleza? Fica com Deus, boa sorte para você e até o próximo vídeo.